Que tal, gurizada? Como é que temos? Tranquilito nomás? Começando o primeiro episódio do Buenas Que Tal? Podcast para as nossas plataformas digitais e aqui teremos convidados especiais contando suas histórias e é muito bom compartilhar histórias de fé, de esperança, aqueles que têm uma trajetória na música, né? Uma trajetória de fé e é isso que a gente quer trazer aqui na nossa programação. Hoje o meu convidado é o Luiz Pereira Lamarque. Luiz Lamarque, isso mesmo, natural de Tuparandi. E ele, por muitos anos, foi vocalista e esteve à frente da banda Champion, que é muito conhecida aqui na região sul do estado. Vai contar um pouco dessa trajetória e também um pouco do seu testemunho no nosso podcast Buenas Que Tal? Luiz, seja muito bem-vindo. Buenas Que Tal, Pastor Gaúcho? Alegria para mim. Você está participando do primeiro, né? Primeiro. É, bom demais. Está cumprimentando a cada um que está nos ouvindo através desse canal, essa porta que Deus abriu com certeza para a gente aqui conversar um pouquinho, contar um pouquinho das histórias, né, Pastor Gaúcho? Falar um pouquinho de música nessa temporada, são anos na estrada aí que Deus nos proporcionou agora já há 13 anos, levando a mensagem cantada, né, por onde temos passado. Não falando dos tempos das bagagens antigas, né? Nós vivemos nos palcos do mundo, aí rádio, televisão, bailes, shows, festas, enfim. Alegria estar aqui contigo. E tu és um comunicador nato, né? Inclusive tem o seu programa na Felicidade FM, todos os sábados, Felicidade Total. Mas eu quero muito conhecer um pouco mais da tua história, dessa tua infância no interior do estado, então, até o momento que a música passou a fazer parte da tua vida. Conta um pouquinho dessa tua infância aí, da tua família. Pois é. A gente começou, quando falaste, né, a nossa naturalidade, né, de onde viemos, né? Viemos lá do município Tuparandi, talvez muitos não lembram, não conhecem, não ouviram falar, mas é aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? É o cantinho do mapa, né? Ela é divisa com a Argentina, próxima a Santa Rosa, onde já nos anos 70, de 60 para 70, a gente começou a ter aquele desejo pela música. Na época era aquela história, né? Não tinha televisão nem se falar, né? Eu conheci televisão e já era adulto, dá para se dizer, porque no meio da roça lá não tinha nem luz elétrica para começar. E daí tinha aquele radinho a pilha, onde as pessoas se reuniam nas casas para escutar a rádio, aquele fio na taquara lá, puxava o fio para cá, para lá, a AM ainda, dava aquele chiado, aqueles roncos. Então a gente escutava na época as músicas na casa dos outros, porque o pai comprou um rádio, eu tinha uns 10 anos já, quando o pai comprou o primeiro rádio. Mas o desejo pela música era tanto que eu escutava uma vez uma música e já decorava e saía cantando ela. E já comecei então a fabricar meus instrumentos. Comecei a fabricar, era só sonho, condições não tinha. Apoio também nem se fala, né? A época tinha aquela discriminação também, o músico, na minha terra, o músico era muito discriminado. Então os pais não apoiavam nesse lado, esse sonho, mas eu ali já fabricava meu instrumento, fabriquei violão, fabriquei bateria, até fui baterista por uma época, né? E com meus 18 anos de idade, eu saí da roça, saí do interior do Tuparandi e fui até a cidade um pouco maior, Santa Rosa, né? Que é a capital da região, né? A grande Santa Rosa. Fui até Santa Rosa, eu comecei a trabalhar e o meu primeiro salário, adivinha onde foi aplicado uma parte, né? No instrumento, meu primeiro violão. 1980. Eu fui até uma loja em Santa Rosa, eu escolhi o violão. Não tinha conta na loja, meu cunhado foi lá, comprou no nome dele, deu uma entrada e mais algumas vezes, então consegui realizar um dos grandes sonhos e foi comprar um violão. E ali começamos, né? Eu não conhecia professores, conhecia alguns músicos, mas eu não tinha aquela amizade, então eu fui até uma loja de, como é que eu vou dizer para você? Uma livraria, onde eu encontrei um método de violão, um livro que ensinava desde os primeiros acordes. E aí eu comecei a aprender com aquele método, e em alguns meses eu já estava cantando com os parceiros, nós tínhamos um trio, onde começamos a cantar no CTG, cantar em festinhas por lá. Em 81 eu ingressei na minha primeira banda, lá em Tucunduva. Quem não conhece Tucunduva? Tucunduva é falado através dos atuais, Tucunduva ficou muito conhecido, os atuais com certeza, é uma das maiores bandas do estado do Rio Grande do Sul, mais conhecidas.
E são o nosso, como é que eu vou dizer para você? Os primeiros no estilo banda. Referência. É a primeira banda que eu escutei e colocaram voz na bandinha. Que anteriormente a bandinha era aquela instrumental, né? Então os Atuais começaram a colocar a bandinha cantada. Então eu me inspirava muito nos Atuais. E em 81 eu comecei uma banda na cidade dos Atuais, em Tucunduva. A banda intitulada, o nome da banda era Banda Evolução. Uma banda já com 2 discos gravados. Na época, de gravar um disco, muitos sonhavam, mas chegar lá não era fácil. E tudo começou, então, em 81, lá na cidade de Tucunduva. Me conta um pouquinho, falando da tua família, qual que era a fonte de renda de vocês lá no interior? Quantos irmãos Luiz Lamarck tem? Naquela época, rapaz, eu sou do tempo, só o mais antigo lembro disso, porque o equipamento de trabalho daquela época, só em museu hoje quase para ver, né? Porque passou tudo. Hoje a lavoura é mecanizada. Na época, a maioria plantava, como se diz na minha terra, no braço. Eu sou do tempo que a gente plantava, lavrava boi, plantava de maquininha, colhia de foice. É soja na região, a terra do soja. Então, até está acontecendo agora a Fena Soja lá na região. Começou ontem, vai até dia 8. Então, Santa Rosa é conhecido como a capital da soja, a região ali. A gente começou, a renda era através do soja, através da criação de porcos, através do leite. O pessoal criava o leite, vendia o leite. Essa era a fonte de renda, através da agricultura mesmo. Eu sou o mais novo de uma família de 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Pai e a mãe, mais 9. A parte aquela mesa grande, quando chegava todos 9 na hora da janta, era a coisa mais linda de ver. Mas eu conto numa canção que eu gravei, até eu conto a história disso aí. Lá no interior, o pessoal quiser procurar no YouTube, procura lá a história. Lá no interior, eu conto um pouco dessa história daquela época do interior, como é que era, como é que não era. Quando a gente sentava na mesa com o pai e a mãe, a gente já fazia aquela oração antes da refeição, antes de dormir, pedia a bênção para o pai, de manhã, na mesma maneira. Eu sou dessa época aí. E falando, comentou sobre o rádio, né? E o rádio é interessante, que muitas pessoas disseram, vem a TV, morre o rádio, vem a internet, morre o rádio. E do contrário, ele vem se fortalecendo. A gente vai vendo hoje, com a facilidade da comunicação, os aplicativos levaram o rádio mais longe. E o que tu ouvia no rádio? Quais eram as músicas que te atraíam, né, nessa fase, assim, que tu era apaixonado pela música, começou a ter um interesse pela música? Olha, na minha época de criança, digamos, de adolescente, a gente não tinha aquela liberdade de escolher a rádio para te ouvir, né? Então, eu tinha que ouvir aquilo que colocavam, né? E o meu pai, de manhã, existia um programa chamado Teixeirinha Amanhece Cantando. Ah. O pai colocava no Teixeirinha de manhã cedito, né? E de tardezinho, aquela música gaúcha, música sertaneja. Quando tinha, na época, tinha 2 programas que eram... Eu não lembro qual era o primeiro, mas eram juntos. Que era um programa mais de noticiários, assim. E... Não me lembro bem um deles era a Voz do Brasil, que tem até hoje, né? Sim. Era obrigatório. E tinha um tal de Projeto Minerva, era o nome do programa. Era um programa que, não me engano, era antes da Voz do Brasil. Então, nesse horário, o pai botava na Argentina, porque nós morávamos do lado da Argentina, só o Uruguai no meio, né, do outro lado da Argentina. O pai colocava lá e a gente escutava esse chamamé da Argentina. Que, inclusive, eu até hoje eu cheguei a gravar até chamamé, que eu gosto muito daquele estilo. E a música a gente ouvia Bertucci na época, Teixeirinha, Gilo de Freitas, era esse estilo. Tonico Tinoco, a sertaneja raiz na época, né? Existia um programa Linha Sertaneja Classe A, na Rádio Record, que o pai não perdia nenhuma noite também. Existia um programa chamado Programa do Zé Bétio, e também a gente ouvia. E para tirar um pouquinho da música, a gente ouvia umas piadas na impecável Maré Mansa, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eram as rádios que eu ouvia na época. E ali despertou também o desejo pelo rádio, né? Que eu brincava de locutor lá no meio da roça. Brincava de locutor. Eu tinha um sonho de um dia ser locutor de um programa de noticiário. Eu queria apresentar o jornal, né? Mas não cheguei a realizar esse sonho. Mas ainda está em tempo, hein? Voz não te falta, né? Comunicação. 81, então, a primeira banda, Evolução. Tudo começou. E aí, aquele sucesso estourado, dinheiro... Ali tudo começou. A banda estava estruturada quando eu entrei, já, Evolução. Porque o começo nunca é fácil, né? Não é fácil. Na época, tu pegar e começar uma banda,
Eu não teria condições de fazer. Se para comprar um violão já foi uma peleia, né? Imagina. Eu sou daquela época assim de tocar baile com um gerador, aquele motorzinho, gasolina lá atrás, né? Com um cabo bem comprido, e tocando com gerador tocado a motor a gasolina ou a diesel, né? Eu sou dessa época, porque luz elétrica na época só tinha quase na cidade, interior quase não tinha, né? Eram algumas localidades que tinha uma rede precária, fraquinha de luz lá, mas o mais era no gerador. Eu sou dessa época aí. Comecei viajando com uma veraneio. Hoje os músicos, nós somos uma das primeiras bandas, quando estava no Champ, em colocar o double deck, o 4 eixos, que agora é a onda, né? Temos conforto, hoje em dia as bandas têm conforto, eu viajei com muito conforto, até inclusive no Champion, teve uma temporada que eu estive lá nos últimos tempos, a gente viajava com um caminhão 1620, um Mercedes cheio de equipamento, mais um 4 eixos para nós, tá todo conforto, mas na minha época não, a gente viajava numa veraneio, eu falar na caminhonete veraneio? Não. Não conheceu? A veraneio era tipo a antiga C10, vamos dizer hoje uma S10, sim, mas ela era toda coberta, era uma perua, né? Era toda coberta, o tamanho de uma van. E ali a gente botava equipamento no bagageiro, que era grande, como diz o gaúcho, era um potreiro. E em cima tinha mais um bagageiro de todo o comprimento daquela caminhonete, cheio de equipamento com uma loninha por cima, e mais por cima, nós levávamos equipamento até no colo, né? E mais 6, 7 músicos dentro. Naquela época, nos anos 80, não era, na nossa região, os postos de gasolina fechavam no sábado, domingo, nem se falar em comprar gasolina. E a caminhonete era gasolina. Então a gente levava alguns tambores de 20 litros, daqueles 2 dentro, cheio de gasolina, quando viajava longe. Então a gente chegava lá cheiroso no bairro, né? Eita, cheiro de gasolina. Então nessa época era assim, era difícil, mas era gostoso porque estava realizando o sonho, né? Porque eu, desde que eu me conheço por gente, eu já tive esse gosto pela música. Daí depois da Evolução eu fui para o Paraná, estive uma época em Paraná, um ano, onde lá eu não consegui parceria para a região onde eu estava, não tinha nenhum conjunto, não conhecia ninguém do ramo da música, então fiquei meio isolado, meio fora da música. Mas voltando para Tucunduva, Tuparendi, montamos uma banda na época intitulada, onde eu fui baterista, Os Nativos, que depois surgiram outros nativos que estourou no meio da música gaúcha, né? Os Nativos de Santa Catarina, mas eu fui fundador de uma banda de Tucunduva chamada Os Nativos, onde eu tive por um certo tempo. Então viemos para Porto Alegre, a região da Grande Porto Alegre, e começamos uma nova caminhada aqui na região, e onde chegamos até a banda Champion. E me diz uma coisa, antigamente, claro, para fazer sucesso, o sonho de um músico também era tocar no rádio. E tu lembra qual foi o primeiro momento que tocou uma música tua no rádio? Porque era aí que levava a banda a ficar conhecida. Hoje tu tem tantas plataformas, né? Mas antes queria tocar no rádio. Hoje em dia tu grava um clipezinho, lança no YouTube, aí o mundo inteiro te assiste, né? Mas na época não, na época era através do disco, o disco de vinil, né? Eu lembro o começo das gravações de disco, era aquelas mesas analógicas de poucos canais, não era fácil, não tinha para editar uma música, era na base da tesoura, da cola, da fita, era fita de 1 polegada, aquele rolão de fita, então não era fácil. E não falando do custo, né? Na época, para te gravar um disco, eu lembro que os atuais gravaram o primeiro disco, eu conversava com o Ivar, há pouco tempo a gente jantou junto lá em Tucunduva, ele contando a história do começo, que eles começaram bem antes que eu, né? Eles gravaram lá em Tucunduva, a gravadora foi de Porto Alegre, levou o aparelho de gravação, a gravadora, 2 canais. Então tu tinha que tocar, todo mundo fazer se colocar num lugar, tipo meio num círculo, né? E botar um microfone no meio e gravar. Era assim. Não era fácil. E não falando nos custos, como eu dizia, né? Eu tinha aquele sonho, né? Eu via os cantores lançando discos, eu ia na loja de disco, eu me encantava olhando aqueles discos, escutando, pedindo para o rapaz passar para fita cassete para mim, fazia uma seleção. Então era aquele sonho, mas para te gravar na época, como é que eu vou dizer para você? Tu tinha que vender algo, se não tinha dinheiro,
Porque tu juntar um dinheiro para gravar um disco não era fácil. Tinha que vender alguma coisa para investir num disco. Que de lá para cá tudo facilitou. Depois do computador, né? As coisas facilitaram. Hoje tu monta o estúdio onde tu quer, né? Tu tendo uma sala adequada. Hoje o computador tá feito o CD, né? Tá feita a música. Tendo músicos para gravar. Na época não. Na época tu tinha que marcar o estúdio, que Porto Alegre tinha 2, quando eu comecei a gravar, né? Gravei 3 vinil. Eu tinha que marcar o estúdio, esperar o momento para te gravar, levar os teus músicos e gravar no analógico que eu gravei, né? Errou, tem que começar tudo novo, todo mundo fazer de novo. Na hora da edição, tem que ser na tesoura, o tempo das músicas. Tu tem que... Não, e tu não era só voz e violão, tinha todo um... que ia na tua banda lá? Era o batera, que mais? Todo mundo gravava. Era bateria, era guitarra, contrabaixo. Nós gravávamos com uma dupla de trompetes, sax, trombone, acordeão, teclados. E ninguém podia errar. Ninguém podia errar. Cada um gravava a sua parte, já na nossa época tinha mais canais, né? Então cada um gravava a sua parte, gravava tudo junto antes, né? Uhum. Aquele esquema, pessoal, mas como é que é para gravar um disco? Gravava tudo na época, fazia o que eles chamam hoje a guia, né? Eu gravava a voz guia, depois ia regravando tudo de novo. Se errou, não é que nem hoje, não, vamos colar aquela parte ali. Gravar, vamos colar ali. Hoje não existia isso, não. Errou, tem que fazer toda a música de novo. Se o peão desafinou, ia desafinado pro disco. Porque não tem hoje o Melodyne, né? Hoje tem lá que o cara... Pode ser o mais desafinado do mundo, o Melodyne puxa lá. Tu vai lá no computador com o mouse, tu puxa a voz do cara lá na notinha certa e beleza, todo mundo canta bonito, ninguém canta desafinado. E aí depois na hora de fazer o ao vivo ele diz, agora é com vocês, né? Ele não canta aquela parte. Não alcançou a garganta com você. Na época não, na época tu tinha que afinar ou ficava desafinado. Se tu não cantasse no tempo, porque quem entende música sabe, tem o tempo da música, né? Os compassos certinho, tudo certinho, né? Na época, se tu atravessasse no tempo, como eu já vi, músicas antigas, eu não vou citar nome de artistas, porque é antiético isso, né? Mas eu já vi artistas antigos, artistas de renome, cara, que cantava atravessadíssimo no ritmo, ele não conseguia cantar com o violão dele. E ficava assim no disco porque não tinha como consertar. Hoje não, né? Tu vai lá, atravessou, empurra para frente um pouquinho e fica beleza, tudo perfeito. Na época não era assim, não. Gravei em São Paulo 3 discos lá. A primeira viajada para São Paulo não foi fácil. De ônibus era 18 horas para te chegar em São Paulo. Depois do avião tu tinha que se preparar muito psicologicamente, com aquele medo doido na época. Embarcar no bicho ali, né? Mas foram momentos que marcaram, assim, que a gente olha para trás hoje e tu se sente feliz porque tu conseguiu coisas que muitos sonharam, não conseguiram. E era muito mais árduo, né, o trabalho. Tudo que é mais difícil, aquele velho ditado é mais gostoso. Né? E como é que tu chegou no rádio? Como é que o dia que parou assim, porque a gente tem essa e vê muito isso no filme dos Filhos de Francisco, né? Que é aquilo, o pai deixar e aí todo mundo pedindo a música. E qual foi o primeiro momento que tu ouviu no rádio? Porque era o que tu consumia. Poxa, minha vontade é um dia tocar minha música no rádio. Rapaz, é uma emoção, é inexplicável. No meu caso foi diferente, como é que eu vou dizer para ti? Eu primeiro apareci no rádio como compositor. Uhum. Como compositor, mas quando uma composição minha tocou no rádio, foi um momento assim que o meu agir foi como uma criança, né, que ganhou um brinquedo, uma roupa nova, né? Quando eu estava em casa, um certo dia, o vizinho estava com o rádio ligado, olha só. O vizinho com o rádio ligado numa Tu lembra rádio, qual era a rádio? que eu não lembro, mas na época, se não me engano, devia ser a Rádio Progresso de Novo Hamburgo. Uhum. Já que mais tocava bandinha na época. Sei que o vizinho estava com a rádio ligada e eu conhecia aquela letra. Poxa, essa letra é minha. A época da carta ainda, né? A época que não tinha celular, telefone fixo que a gente tinha, o cara tinha que ser alguém bem na parada para ter um telefone fixo. Eu lembro o primeiro telefone físico do Champion, que a gente comprou para a banda, foi um dinheirão. Se fosse hoje, uns R$5.000, no mínimo, um telefone. 5 mil não vamos dizer que é um dinheirão, mas na época era caro. Então era difícil quem tinha. Então, não tinha como me avisar. Não, eu gravei tua música.
pessoal me pediu a música, eu deixei a música com eles, numa fita cassete. Dali a pouco eu escuto minha música no rádio. Rapaz, a primeira banda que gravou o musical, Som 7, de Maurício Cardoso. Gravou minha música, Nosso Encontro. Uma música bonita, pegou assim. Não tem a banda que tu perguntar, tu não tocou o Nosso Encontro? Eles tocaram, com certeza. Todo mundo tocava no baile, foi regravado pelo San Marino depois. Eu não cheguei a regravar ela. Então foi uma emoção muito grande, ouvir minha música no rádio, pegar o disco na mão do vinilo, olhar meu nome lá, Luiz Lamarque, Nosso Encontro, o título do disco na frente da capa, Nosso Encontro. Foi uma emoção tremenda. E falando daí a minha participação em disco, gravando como cantor, foi em 1990. Quando eu vim, como falei, eu vim para Grande Porto Alegre e comecei a tocar numa banda aqui em Portão, chamado Musical Advance, onde toquei por uns 3 anos ali. E em 90 tinha um pessoal que tinha um sonho de montar uma nova banda. Eu saí de outras bandas, queria montar uma banda nova, algo novo. E tinha um empresário na mão que tinha um filho que era baterista, inclusive muito bom baterista lá, na época, né? E tinha aquele sonho de montar uma nova banda. Quando nos convidaram, foram no salão de baile procurando músicos, garimpando músicos, né? E me encontraram no salão aqui no São Leopoldo, e na semana me fizeram aquele convite. Então, nós estamos gravando, fazendo uma banda nova, montando algo novo, já com um empresário bom na mão, falaram o nome do empresário, poxa, esse é o cara. E já temos também com algumas músicas prontas, se tiver música, traz, vamos começar a ensaiar, já vamos lançar um disco. Mas e o nome da banda? Pois é, tem que achar um nome para a banda. Daí, na época da carta e do telefone no orelhão. Aí o pessoal começamos a pensar num meio, e surgiu uma rádio que fazia 1 ano que tinha aberto, 1 ano que estava no ar, a Imperial Nova Petrópolis, aonde a gente conversou com o pessoal, lançamos algo lá na rádio, né? Quem desse o nome para a banda, o nome que fosse escolhido, pessoas mandar cartas, sugerindo um concurso lá, um concurso, sugerindo nomes de banda. E aquele que acertasse o nome, não, esse é o nome, ganharia um prêmio, né? Não lembro nem do prêmio, o que era. Se fosse hoje, ia dar um celular para a pessoa, né? Na época eu não lembro o que era, se era um rádio, o que era, se tinha um prêmio. E daí o pessoal começou a mandar carta, tal nome, tal nome, tal nome. Tinha uns nomes até que dava para rir os nomes que eles mandavam, né? Tem um lá que os Batutas. Alguém sugeriu um nome em alemão, por um acaso? Com certeza, mas... Banda Alice Blau. Alice Blau. Então, musical Good Night. Boa noite. O pessoal vai dormir, né? Não, boa noite de festa, né? Sim, tá. Brincadeira. Mas aí surgiu o Champion, né? E soou bem o nome, Champion. Legal, nome curto, fácil de dizer, vamos ver o significado da tradução, né? Campeão, legal. Tanto que o pessoal de baile aí, existia em Porto Alegre na época, já falecido, Velho Cardoso, que era o rei dos bailão. Ele tinha os bailão assim, um dos maiores bailões era dele, né? E o Velho Cardoso começou a colocar no rádio assim, vem aí o campeão dos bailes, Musical Champion. Então ficou campeão dos bailes, até hoje são chamados como campeão dos bailes. Então o Champion, daí a gente foi pro estúdio gravar, fomos para primeiro disco na Isaac, Porto Alegre, tempo da Isaac, né? Depois foi a City, mas já lançamos um selo a City, a City com certeza uma das maiores gravadoras do Sul, né? Uma das maiores, reconhecida. São Paulo, a gente chegou para gravar depois de São Paulo, lá nas revistas, lá da gravadora, do pessoal da música de São Paulo, estava lá o nome a City, né? Então a gente foi privilegiado já com uma grande gravadora que apoiou a gente. O primeiro disco, se o pessoal olhar hoje no YouTube, vai ver lá, Banda Champion, 1990, vai ver cantando propaganda no SBT, na época. A gravadora já lançou no SBT, o empresário foi para a estrada e a banda explodiu. Dentro de 2, 3 meses, a banda já estava no nível de muitas bandas antigas, né? Ganhando o que bandas antigas ganhavam. Né? Teve uma época que a gente ganhava por salário mínimo para tocar um baile no sábado de noite. E esses bailes, o que era? Tanto salário. Né? Era o evento comunitário, eram as igrejas? Onde que aconteciam esses bailes? No começo a gente não tocava quase na rede de bailão, né? Os bailão que tem na região aí.
A nossa banda tocava mais no interior, baile social, sociedades, né? Aqueles ditos baile de Kerpes, baile tradicional, né? Baile de chope, baile de Kerpe. E a gente tinha repertório para tudo. Para tudo. A gente tinha repertório para baile de formatura, para baile de debutante, para tudo. A gente cantava da internacional até a bandinha, de tudo um pouco. No começo, o que menos nos cantava era sertanejo gaúcho. Depois começou... Porque não eram particularmente as músicas de vocês, tocavam música de... Quero ouvir Beatles, tocava? Gente, tocava tudo, até Pink Floyd, essas coisas a gente cantava. Eu fazia uns ingleses lá que nem eu não entendia, mas eu cantava, né? O baile que eu mais tremia a perna, rapaz, eu vou te contar, né? Os gaúchos tremia a perna mesmo, né? E depois eu pensei, poxa, mas foi barbada? Fui tocar um baile de formaturas, formandos em inglês. Não lembro mais a cidade, sei para fora. Baile de formandos de inglês, baile de formatura. E eu cantando lá, rapaz, cantando Fred Mercury, cantando Pink Floyd, The Wall, a música ali, sabe? Toda essa internacional toda da época. Tinha a banda New Kids, naquela época, sabe? Uhum. E tantas outras que não me vêm agora na cabeça. E Beatles e tantas coisas mais em inglês. Poxa, eu vou apanhar aqui. Hoje essa gurizada vão rir de mim a noite toda. Rapaz, a galera fez festa a noite inteira e foi o fim do baile, terminou, foi pro ônibus, ninguém disse nada. Beleza, pura. Aí se sentiu, eu acho que o meu inglês tá... Eu acho que eu posso até ir para os Estados Unidos. Rapaz. Essas bandas, né, que a gente conhece, vocês tinham muitas versões, porque tinha algumas bandas que trabalhavam muito com versões, né? Músicas que eram, né, conhecidas, internacionais, e que viravam versões. Vocês trabalhavam com isso também? Na verdade, eu lembro de uma versão que ele gravou. Uma versão alemã, passando para português. Que falava na banda, né? Porque ela falava em champion, né? Esse is the champion, olê, 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 olê. E daí nós passamos. Chegou o champion, olê. Nós gravamos em português. Essa aí, mas não. Mas a gente... Chegamos a regravar alguma coisa, né? Regravações, sim. Regravamos daqueles cantores solos que tinha nos anos 70 e 80. Tinha muitos cantores solos que, da época que... Muitos não vivem mais hoje, outros pararam. Tinha aqueles, como falavam na época, os cantores de uma música, né? Davam uma música, ia para o Clube de Bolinha, para esses programas, estourava, mas não conseguiam dar a volta por cima atrás de outra. Então ficou só na lembrança daqueles cantores. Tem muitos desses cantores na época, a gente regravou alguma coisa desses cantores em marchinha. Tipo o Tony D'Amito, que depois se converteu, o Tony D'Amito. O cantor tinha muita música estilo... marchinha, né? Nosso estilo, assim, parecido. Como tinha Onde Anda Minha Namorada, do Champ, era o Tony D'Amito, né? Uhum. Então, a gente gravou alguma coisa, regravou assim, né? Mas o mais... era mais composições próprias mesmo. E no fim, a gente começou a falar aqui do rádio. Qual foi a primeira rádio que tocou uma música tua, que tu te ouviu? Não, quando eu estava falando do nome da banda, né? A gente falou da Imperial, né? Surgiu através desse concurso, dessa escolha, né, Imperial. Imperial, que é uma rádio que é da cidade de Nova Petrópolis, Nova Petrópolis. Daí, então, como foi feito isso na Rádio Imperial, e o pessoal lá, eram nossos amigos, são amigos até hoje. Até a semana que vem eu vou fazer uma visita para o Luiz Alberto, lá falei com ele essa semana, meu amigão do peito, né? O falecido seu Eugênio Spirge, que era proprietário da rádio, diretor da rádio, muito meu amigo. A gente começou a tocar, levamos em fita cassete. Saímos do estúdio, mixou a música, foi para uma cassete e foi direto para a Imperial, né? Aquela música, tem um coração que bate, 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 coração. Coração que bate, bate por você. Era só o coração, batia a música inteira, né? Mas a primeira música que tocou, essa aí. Bate coração, no baile, no vinil ainda. Aquele vinil com o tempo ele começava a entortar, daí a música começava a entortar também. Já mudava. A correia do aparelho começava a folgar. Ei, Luiz, mas me conta uma coisa, e tu lembra, porque aí o indivíduo da banda, ele era né, as meninas e tudo mais, tu era um cara de presença também, bonito. Não, era não, ainda sou, né?
Hoje, mas me diz, e tinha muito isso, e recebia muita carta, e daqui a pouco aquelas histórias. Não, olha, eu tô casando hoje aqui porque aquela música, né? Essa é a música da nossa história e tudo mais. Tem essas histórias assim que tu guarda? Tem. Na música, só quem tá dentro para entender. Aqueles fãs assim, apaixonados, fãs assim, admiradores da banda. A gente recebia carta, que eles vinham emendando uma folha na outra, tempo da carta, né? Os fãs escreviam, às vezes levavam no baile, carta assim de 10 metros de comprimento, os fãs expressando o seu carinho pela banda. Era algo fantástico, algo tremendo, era gratificante mesmo. Tinha fãs que faziam quilômetros para ver a gente, e quando fazia essas promoções no rádio, mandavam balaios de carta. Pessoas que botavam o nome da gente em filhos, que eu tenho até, não lembro qual foi a cidade que eu cheguei, mas tem o pessoal, tinha um mercado, eu cheguei lá, tinha Mercado Lamarque. Daí, perguntei, mas só um Lamarque? Não, meu esposo era fã, um cantor de uma banda, e o cara, Lamarque, botou o nome do nosso filho, Lamarque. Sei lá, Lamarque da Silva Medeiros, sei lá, o nome é assim, o Lamarque é o nome do menino, né? Outro lugar, eu cheguei, uma mulher veio pra mim e disse, cara, eu sou teu fã, assim, tu tem que ver que eu sou teu fã, assim. Tanto que botei o nome do meu filho, o teu nome. E eles falaram, assim, como é que é o nome do teu filho? Zé Champion. A pessoa que meu nome era Champion. A banda O nome da banda, a pessoa... Não, e sério que o nome do guri era Champion? Ela falou sério para mim que o nome do menino era Champion. Champion Batista da Silva. Não, porque o brasileiro tem muito isso, né? A criatividade do brasileiro é uma coisa fora do comum, né? Vou te contar. E aí tu chegou aí, por exemplo, é o casamento de um pessoal que a música do Champion que pautou o relacionamento. Aconteceu. Se conheceram no baile ouvindo Champion e agora vocês têm que vir aqui no casamento. Aconteceu isso também? Não, assim, eu não estou lembrado de ocasiões assim, né? Mas o pessoal ali comemorar aniversário de casamento no baile, sim. O pessoal vinha comemorar e fazer festa, através de cerveja pro palco, pros músicos. A gente, na época eu bebia, né? Só parei de beber quando me converti. Não, nós vamos fazer a festa com vocês, porque nós conhecemos no baile com vocês, ela tinha tal idade, eu tinha tal, e se conhecemos e casamos no baile de vocês. Então nós vamos comemorar com vocês. Isso aconteceu muito. E com a banda Champion, tu foi até onde? Chegou a fazer show internacional? Tocou em quantos estados aí do Brasil? Tocou em vários estados. A gente atravessou quase o Brasil, né? Eu lembro que a gente tocou já em final de 90. Eu lembro a primeira viagem de ônibus mais longa que a gente fez. Fomos para Rondônia, Vilhena, Rondônia. Tempo que era difícil, não tinha nem ponte aqui no Guaíra, aqui em Paraná ainda. Era na balsa, ali em Guaíra, né? Paraná. Atravessamos o sul do Mato Grosso, estrada precária, assim. O acostamento era melhor que o leito da estrada, tão ruim que era na época. Né? 3.000 e poucos quilômetros. Até hoje as bandas sofrem muito, né, com a estrada, né? Hoje melhorou bastante, mas na época era terrível. A gente atravessando o Mato Grosso, aí tocou muito em São Paulo, no centro de São Paulo a gente tocava. Existia um clube lá na tal Praça da Árvore, tinha um clube lá que eu toquei várias vezes lá. São Paulo era complicado, a gente tinha que ir um dia antes, parar em tipo Taboão da Serra, por ali, Taboão da Serra, a gente parava por ali, dormia até 1 da manhã por aí, daí entrava de madrugada em São Paulo para poder entrar em sala, estacionamento, para colocar o ônibus perto do clube. E viajamos vários estados do Sul. Mas o mais forte do estilo banda é nos 3 estados aqui: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Fomos também, o Champion tocou Argentina, Paraguai. O teu espanhol era melhor que o teu inglês? O espanhol, com certeza, com certeza. Para quem se criou na costa do Uruguai, né, divisa com a Argentina, o espanhol dava para enganar bonito. Tanto que agora tenho voltado cantando louvor na Argentina, né? Até gravei com os hermanos argentinos, participaram comigo aí no louvor, foi bênção de Deus. E programa de TV que tu foi, assim, que te marcou?
A gente fez muito, até fiz Jornal do Almoço ao vivo. Eu lembro, não foi aqui em Porto Alegre, depois a banda fez em Porto Alegre, depois que eu saí aqui em Porto Alegre, na RBS, mas eu fiz, se não me engano, foi Passo Fundo, não estou lembrado, que eu fiz o Erechim, acho que foi Erechim. Fiz Jornal do Almoço ao vivo com eles lá. A gente fez essa propaganda do SBT, né, teve várias vezes na Band, e foram vários programas. Lá, inclusive, quando falei lá em Rondônia, quando chegamos lá, o pessoal lá no RBS, não lembro o nome lá, mas é uma afiliada da Globo, né? E aí esperaram nós no trevo da cidade lá, parece que estavam chegando os caras, né? Filmando nós, depois fizemos uma carreata na cidade, assim, no caminhão, entrevistado na televisão, na RBS deles lá. Foi grande, foram 3 dias de festa, assim. Então tivemos várias passagens pela televisão, festas grandes, festa para mais de 60, 70 mil pessoas. Tipo, todo ano a gente cantava no Anfiteatro Pôr do Sol, as festas da Farroupilha, multidões, assim. E teve, assim, momentos marcantes na carreira. E agora, falando um pouco, tu já citou, né, que com a banda, e a gente sabe o quanto né, o baile, a bebida, isso te atrapalhou? Era, daqui a um pouco, tu tinha ali como um recurso para amenizar, né, essa correria das bandas? Porque o camarada, queira ou não, ele se cansa, ele se estressa, né? A bebida que me mantém. Como é que isso começou a fazer parte do teu dia? E a gente sabe que essa vida de baile aí, né, a bebida é liberada, né? E muitos acabam recorrendo a ela. É aquela coisa, né, que o músico, eu não vou generalizar os músicos, né? Não, músico, porque na minha época, quando eu era piá, eu falei que a gente tinha muita discriminação para certas pessoas, a música era bêbado, era isso, era aquilo, né? Não quer trabalhar. Eu conheço amigos músicos meus que nunca tomaram uma gota de álcool, estão tocando em cima dos palcos e não necessitam disso. E, na verdade, não necessita, é psicológico. A bebida, claro, dá aquela empolgação de tomar álcool na cabeça, mas bem, com certeza ela não faz. Eu confesso que eu me perdi muito na verdade, é uma ilusão na mente da gente. Não, a bebida é bom, tomar muito conhaque, o conhaque é bom para a garganta. Que abre as cordas vocais e pá, né? Então eu tomava de litro, né? A noite toda, é difícil a noite. Mas tu te lembra a primeira vez que tu passou a beber? Porque tem isso também, né? Daqui a pouco é status, né? Assim como o próprio cigarro, às vezes era um status na escola. Quem fuma é adulto, tá numa outra fase. Às vezes a bebida, não, quem pode beber, pagar uma bebida. Tu te lembra que idade tu tinha? Que eu comecei mesmo a forçar no álcool. Foi ali pelos meus 25 anos, por aí, daí pra frente. Aí eu comecei a me aprofundar demais, né? Daí já não era só, não, tem que beber um pouquinho para estar mais alegre no palco. Tinha aquelas ideias, né? Para estar mais legal, tem que tomar alguma coisa bem para a garganta, até abrir as cordas vocais, nada a ver. Mas eu comecei nos palcos e daí eu já emendava a semana também, né? Durante a semana. Aí dos 25 para frente, foi cada vez a gente se aprofundando mais nisso aí, né? Fui até os meus 42 anos, quando eu, na verdade, só parei quando me converti, né? Quando entrei numa igreja e entreguei minha vida para Jesus, ali eu parei. Mas até ali a coisa não foi de barbada, não. E apesar de todo esse sucesso, estou falando carinho de fãs, viagens, né? É o sucesso, é o dinheiro, porque queira ou não tem, fazer o que se gosta, porque era um sonho de guri, né? Poder tocar. Tu se viu frustrado, assim, e se encontrar assim e dizer, poxa, minha vida está sem sentido aqui, eu tenho tudo, mas ainda falta alguma coisa. Com certeza. Isso aí aconteceu quando eu estava numa situação que a gente tinha reconhecimento, assim, público, né? A banda Champ, com certeza, teve entre as melhores bandas do estado do Rio Grande do Sul. Existiam revista das bandas, né? Como tinha a revista Canta Sul, Show de Bandas, a revista direcionada às bandas, aonde tinha ali, como é que eu te dizer, as rádios colocavam lá. O primeiro ranking. Lugar, das rádios, o ranking da rádio. Primeiro lugar da semana ou do mês da banda tal, segundo tal. A gente sempre estava entre as 5 mais tocadas
do estado aqui, a gente estava no meio. Mas a gente tinha motivos para se sentir feliz, sentir grato por tudo isso, né? Mas chegou um momento que eu, na verdade, estava perdido na bebida e começou isso a refletir na vida pessoal. Eu só refleti no casamento, na família, onde eu tenho um filho só, né? Eu tenho um filho, que hoje é pastor também, pregador da palavra de Deus, onde o pessoal do colégio ligou, que ele estava com problemas no colégio, estava muito isolado, não tinha comunicação com as pessoas, muito quieto. Às vezes a mente dele se desligava dos trabalhos do colégio, então a gente foi indicado psicóloga, da psicóloga foi para neurologista, da neurologista foi para psiquiatra, casamento também, já estava uma situação que com o agravamento da situação da saúde do filho, a gente convivia. Porque não é fácil uma pessoa como a minha esposa que não bebia, conviver com uma pessoa que bebia diariamente. Tu deitava de noite com cheiro de álcool, acordava com aquele cheiro de álcool. Ia beber de novo. Assim era a minha vida. E quando estava em casa também, né? E quando estava em casa. Então, eu vinha para casa para trazer a roupa suja, ia arrumar a mala de novo e sair. Então, tudo isso foi uma carga que foi, oprimindo o casamento. A gente começou a se sentir um peso, sabe? Um para o outro. Não se acertava mais. Para ela era difícil me receber em casa. E para mim era difícil ouvir, às vezes, quando vinham as broncas, né? A reclamação, com toda, como eu dizer para você, a razão. E com aquilo o filho olhando, a gente não percebia isso, mas uma criança de 7 anos para frente, ele já tem noção das coisas. E o filho percebendo a vida do pai, a vida da mãe, ele foi caindo numa depressão, onde ele ouvia até vozes, que hoje a gente entende, a gente conhece a palavra de Deus, a gente hoje é movido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós hoje, que dá o discernimento das coisas. A gente entende que era uma opressão do maligno. Aquele menino, ele pegava o prato às vezes para comer e ele não conseguia se alimentar, ele empurrava o prato e saía porque uma voz vinha e falava para ele, não faz, não come, não faz isso, não faz aquilo. E assim era a vida dele. Ia trancado no quarto, só saía para o colégio, precisava ir. Graças a Deus teve um aprendizado bom, conseguiu se formar. Mas era aquela luta, eu perdido no vício, levando o casamento, como diz aquele ditado, empurrando com a barriga, até encontrar a solução, que foi em 2004. Né? Ali eu tive um problema sério com bebida. A família não sabia da situação, os amigos não sabiam, quem me via nos palcos não sabia, não podia estar contando as minhas histórias, como é que estava o meu casamento, como é que estava a minha família, só os mais chegados sabiam a situação que eu vivia com meu filho. Últimos tempos, trabalhando como psiquiatra, a gente pegava médicos bons, caros, pagava bem, pagava exames, fazia o que pediam, remédios controlados. Isso foi até 2004. E daí tu sabe como é que é, um homem nessa situação, sem um apoio psicológico, não tinha ninguém mais para te apoiar, não tinha um pastor do teu lado, não tinha um irmão de igreja com boas palavras. Então a gente cada vez mais vai se aprofundando. Chegou um momento que nos palcos, eu lembro um dia que foi tão pesado que eu tocava um violão em algumas músicas. Eu lembro que um dia eu peguei o violão para cantar uma música e eu comecei a música, a minha cabeça estava tão ruim, devido à bebida e tantas coisas, eu tinha bebido bastante, que eu esqueci da música, deu um apagão. Comecei a bater o violão e inventar, comecei a improvisar. Meus colegas começaram tudo a olhar para mim, até o público começou assim. E eu improvisando, até que chegou um momento que eu disse para o meu colega, que era o responsável pelo repertório, ele que montava tudo, disse para ele, coloca alguém cantar, e quase ninguém cantava na banda, era só eu. Quase 100%. Tinha um rapaz que tocava trompete e ele cantava umas músicas gaúchas, eu disse, bota para ele cantar umas músicas, eu vou ter que sair fora um pouquinho.
Eu estava essa hora, botar música gaúcha, cantava gaúcha. No começo do baile não tocava gaúcha, mas no meio, lá que o pessoal estava embalado, o nosso estilo não era gaúcho, Sim. era banda. Eu disse, não, mas faz alguma coisa que eu não estou bem, eu tenho que dar uma saidinha. Fui pro camarim do clube, lavei o rosto, me olhei no espelho lá e disse, meu Deus do céu, porque eu sabia que Deus existia. Eu cheguei a dizer, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sim, tu falou da tua infância, né, que tinha muito isso de orar, né, de agradecer, já tinha esse sentimento, né? Sim. Sabia quem era Deus, né? Aí eu fui até aquele camarim, sentei no sofá, lá esperei um pouco, voltei, daí tudo beleza. Mas era assim a vida, as pessoas não sabiam o que estava passando. As pessoas não sabiam, que não conhecia a história. Eu e minha esposa, meu filho, sabia que ainda vivia. Até em 2004, que foi o momento da conversão, uma conversão assim que não foi empurrada, sabe? Não foi puxado, olha, Marcos, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que aceitar Jesus, Jesus pode mudar a tua história. Claro que Deus falava comigo. Deus falava comigo. Em 90, para você ter uma ideia, eu estava no fundo do poço. Eu pesava 58 quilos, porque eu comia pouco. Bebia mais do que comia. Eu estava com 58 quilos, cabelão, na época do cabelo, no meio das costas, né? Eu estava numa situação que o casamento estava desandando, né? Meu filho já doente. A esposa foi para a casa do pai, 500 quilômetros longe, com meu filho pequeno. Eu me senti no fundo do poço. Eu estava caído no meu quarto, debruçado na cama, chorando e planejando de que maneira tirar minha vida. A solução era essa. A pessoa sem Deus, a solução é tirar a vida, olha a solução. Que solução seria essa? Resolver essa dor aí que estava sentindo esse... Mas Deus é tão bom que enviou um irmão da igreja do lado da minha casa. Eu morava do lado da sede da Assembleia de Deus do Portão. O irmãozinho foi lá, bateu no meu ombro, me convidou para um culto. Eu levantei, ele profetizou já para a minha vida. Tua esposa vai voltar para casa, as coisas vão melhorar, nós estamos orando. Eu fui até a igreja, já Deus falava comigo. Deus usava as pessoas a falar comigo. Eu fui até a igreja, de noite entrei, pessoal, imagina, uma igreja dos crentes, falando português, uma igreja dos crentes, entrar um cara cabeludo, quando passava para as pessoas, sentia o cheiro do álcool. Imagina, todo mundo olharam para mim, né? Claro que ninguém ia me botar para fora, eles queriam me receber, eles sabiam que Deus podia mudar a minha história. Mas é estranho, né, uma pessoa entrar assim na situação. O pessoal preparou uma cadeira, eu sentei, assisti o culto todo, no final, quer aceitar Jesus? Eu disse, ainda não. Aceitei a oração e realmente as coisas mudaram, a esposa voltou para casa, o meu filho, mas prosseguiu aquela luta sem Jesus. E a palavra de Deus me incomodava, né? Me incomodava, porque aquele que estava... Ela confronta, né? Confronta. Tu tem que mudar, tu tem que... A palavra me incomodava, porque eu ouvia cultos, quando não estava tocando baile, eu ouvia os cultos, tudo que acontecia na igreja, eu ouvia nitidamente. O pessoal, era 3 metros da parede da minha casa, era a igreja. E a época o povo era bem mais barulhento que hoje, viu? O povo chorava, o povo clamava. Tanto que um dia eu botei 2 caixas de som para incomodar o círculo de oração, que era de tarde o culto das irmãs. Sem som ligado, elas me incomodavam. Imagina o tamanho do clamor, né? Botei 2 caixas de som, não deu 2 minutos, queimou as 2. Hoje eu entendo. Porque a palavra diz, ai de quem tocar no ungido de Deus. Ai de quem querer atrapalhar a obra de Deus. Um certo dia eu peguei um facão, fui na porta da igreja, olha a situação que eu vivia. A situação. Mas isso depois de ter ido já na igreja. Te incomodava aquilo, o fato de ter uma igreja de pé. Eu fui com o facão na mão, na porta, e perguntei, escuta aqui, o Deus de vocês é surdo? Você precisa gritar tanto ou vocês estão loucos? Mas olha como são as coisas. Hoje a gente entende pela palavra, nós entendemos tudo hoje. Olha o que o porteiro fala. O porteiro podia dizer para mim, rapaz, deixa nós cultuar, vai para casa, cura teu porre, depois nós falamos contigo, depois nós conversamos. Porque, infelizmente, existe aquele crente meio invocadinho ainda, hoje existe. Mas aquele porteiro foi cheio da sabedoria do Espírito Santo. Olha o que ele disse para mim. Um dia tu vai estar aqui com esses loucos. Ele profetizou para a minha vida. Tanto que depois que eu me converti, anos depois, cheguei na casa dele um dia, ele começou a olhar para mim e rir. Eu te lembra aquele dia que tu veio na porta da igreja com o facão? Nós era loucos, Deus estava surdo, eu disse que um dia tu estaria com esses loucos. Olha só o que Deus faz. Então eu sabia que Deus existia, e Deus já falava de uma maneira ou outra comigo, mas aquela coisa, o sucesso, a fama,
os amigos, aquela história. Ah, por que tu não vai para a igreja? Um dia o filho do pastor olhou para mim, botou as duas mãozinhas na cintura e olhou para mim cabeludo. Por que tu não corta esse cabelo e vem para a igreja louvar o Senhor? Isso é loucura. Largaram, o que vão dizer de mim? O que vai ser de mim? Tanto que quando eu aceitei Jesus, a pergunta veio. A pergunta veio para mim mesmo. Vai viver do que agora? Como é que vai ser a tua vida amanhã? Mas Deus é tão bom que Deus me leva até Mateus capítulo 6, onde estava lá a resposta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. E é por aí. E ali tu toma uma decisão. Em que momento é isso que eu quero? Tua esposa voltou, né? Teu filho... a esposa não queria saber de crente também. Não queria saber? Não. Não, imagina para ela, né? A resposta da oração, ela voltou para casa. Nós escutávamos de madrugada, que toda a primeira semana do mês, aqueles irmãozinhos do lado oravam das 6 às 7 da manhã. Toda a primeira semana. Ou das 5 às 6. Mas tinha uma hora que eles oravam. E eles oravam os vizinhos do lado. Nós acordávamos e eles orando. Senhor, abençoa os vizinhos do lado. Mesmo assim, ela não queria saber de crente. Não, e para ela esse contraste, né? Tá, ele tá aqui na banda, bebe, tudo mais, tem isso, tá distante. Mas agora vai para a igreja, enlouqueceu esse homem. O pessoal da banda deve ter pensado isso também. Não, ela não. Aconteceu o seguinte, quando no ano 2003, nós estávamos naquela luta, aquela peleia, mas o gaúcho, peleia travada, gastando com médico, psiquiatra, meu filho tomando remédio todo dia. A esposa já estava depressiva também, tomando antidepressivo. Os dois já tomando remédio, e eu perdido daquele jeito no vício. Daí alguém vai até o serviço dela, ela era balconista, era vendedora, ela começou aqui, conversava, que ria com todo mundo chegava na loja e esperava ela atender, ela estava atendendo, eu esperava, não, eu quero que ela me atenda. Alguém vai, porque hoje em dia, como está difícil as pessoas evangelizar, tu não vê quase ninguém evangelizando, não vê ninguém na rua entregando um folheto de evangelismo, está devagar a coisa hoje em dia. É que hoje a gente substituiu, né? O relacionamento, como a gente está tendo essa conversa. Hoje é bom, tudo no celular, tudo, né? As pessoas... O fácil hoje tu ia entrar numa igreja e assistir um culto. Mas na época, alguém vai até o serviço dela e diz para ela, aqui ó, começou a congregação na minha garagem. Está acontecendo culto lá tal e tal dia. O pastor é uma benção, tem que ver que palavra. Uma irmã que passou por uma luta muito grande, essa irmã que convidou ela. Tinha perdido uma filha num acidente, a filha mais nova dela. A filha grávida, ela perdeu a filha no acidente. Daí o pastor começou a ir lá orar por ela, alguém indicou o pastor. E ela faz esse convite para minha esposa. E a minha esposa vai até a dita igrejinha de garagem, onde ela jamais pensava em ser crente. Ela chega naquele lugar e Deus faz uma obra tremenda na vida dela. Que ela volta para casa e chega para mim e diz, olha, a partir de hoje eu estou na igreja. A partir de hoje eu sou crente. Vou começar a fazer o discipulado, o batismo. E ela não perguntou para mim o que eu achava. Ela disse, não, eu sou crente a partir de hoje. A minha decisão é essa. Ela tomou a decisão, porque aquela história, a salvação é individual. Ninguém vai de carona. E se tu tomou a decisão, Deus trabalhando na tua vida, vai. Então ela diz, não, é comigo. A partir de hoje eu assumo, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus. Ela podia dizer para mim, tu da tua maneira que tu está vivendo, pode morrer a qualquer momento, perder a tua salvação. Mas olhando para a Bíblia Sagrada hoje já tem a resposta, o porquê que ela não falou. A mulher sábia edifica a sua casa. Então ela começou a orar. Eu abri a porta do quarto, a vez estava de joelho, debruçada na cama orando. Toda terça-feira que eu estava por casa, mais na segunda, terça e quarta, às vezes, ela ia para a igreja depois do serviço e eu passava nas 9 da noite buscar ela na igreja. Foram 6 meses. 6 meses. Eu não entendi o porquê que eu pegava na porta da igreja, eu bêbado já, né? Ela olhava para mim, eu percebia no rosto dela que ela tinha chorado, nos olhos dela, que ela tinha chorado. E eu com aquela história, para que crente precisa chorar? Precisa chorar. Chorar para mim era só de tristeza.
É só quando levantava alguma luta. Hoje eu sei que a gente chora quando sente a presença, o mover do Espírito Santo nos faz descer as lágrimas dos olhos. Eu não entendia, mas eu ia para casa quietinha, nunca mais reclamou de mim, mas estava lá em oração. Ela começou a colocar versículos na parede da cozinha, sabe aquelas plaquinhas de livraria que tu compra, destaca atrás e cola? Vai colocando. Ela colou lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dali a pouco apareceu outro lá: creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo em toda a tua casa. Dali a pouco tinha outro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela começou a profetizar. Não falava comigo, ela falava com Deus. Foram 6 meses de oração. Ela me disse depois que ela fraquejou na fé, que ela não pensava. Ela achava que para mim não teria jeito, que eu não iria. Devido à profissão, devido ao sucesso que a gente tinha, eu surpreendi ela quando eu cheguei na igreja. Abril de 2004, agora faz 18 anos esse mês de abril. Quando ela menos esperava, eu cheguei na frente da igreja, parei o carro e senti no coração o desejo de entrar. Vou dar uma olhada no culto. Estava quase no fim do culto. Quando eu cheguei na porta da congregaçãozinha, parece que algo botou a mão no meu peito. Assim. Hoje eu entendo que o inimigo não queria que eu entrasse e me levou até a esquina. Voltei. Na esquina tinha um barzinho, pedi mais uma dose. Foi a última dose da minha vida, última dose. Tomei, aí eu olhei pro dono do bar e disse: vou dar uma olhadinha no culto. Ele regalou o olho para mim: esse aí no culto? Essa dose foi forte, porque doidou o homem ainda. Enlouqueceu. Mas eu cheguei na frente da igrejinha, entrei pela portinha do lado, lá dos fundos. Rapaz, quando eu entrei lá dentro, hoje eu entendo o que eu senti. Eu passei a entender o porquê daquele barulho que me incomodava, o porquê da lágrima do crente. O porquê do glória a Deus, o porquê da língua estranha. O pastor orando no final do culto, uma oração. Assim, aquela oração, sabe, que entra no teu coração, tua mente, algo assim, inexplicável. O irmãozinho solando, dedilhando o violão, cantando um corinho, um casal. Ali de São Leopoldo, eu não lembro mais o nome dele. Não me lembro do meu Leandro, se não me engano. A irmã Patrícia, cantando um louvorzinho. E eu entro lá e daí eu começo então a entender o porquê do barulho do crente. Eu digo: meu Deus, uma alegria tomou conta na minha vida assim, inexplicável. Eu disse: eu quero essa alegria desse povo aí. E ali entreguei minha vida para Jesus. Jesus, se eu curar meu filho já com 18 anos, 19 anos. Se eu curar meu filho, restaurar meu casamento, me livrar desse vício, maldito esse vício, danado. Eu largo tudo para te servir, não importa a fama, não importa o sucesso, eu largo tudo. Rapaz, eu tinha uma dor de um lado, assim, embaixo da costela. Aquilo queimava que nem fogo. Eu tinha medo do resultado do exame. Eu saí daquela noite dali, já com 2 milagres, casamento restaurado. Parece que foi o primeiro dia de casado. Tanto que a minha esposa dizia: agora eu estou vivendo, foi o primeiro ano de casado, e agora os últimos 14, ela dizia. Na minha vida, depois de 14 anos convertido. E saí do casamento restaurado, chegamos em casa, vício nunca mais, o desejo do vício, nunca mais senti vontade, podia estar no meio de quem bebia, porque eu fiquei tocando 4 anos. As pessoas não acreditavam que eu tinha me convertido. 4 anos nos palcos, nunca mais. Casamento restaurado, o filho veio para a igreja, aceitou Jesus, foi para o seminário em Porto Alegre, ficou 3 anos no IBE. Se formou, casou, me deu uma neta abençoada. Tem um ministério hoje, pregador da palavra de Deus. Aquela dor do lado sumiu. Fiz um exame, uma ecografia abdominal. Meu fígado estava tudo bem, tudo beleza. Então, hoje eu só tenho que dizer que Deus fez uma obra tremenda na minha vida. As pessoas podem até perguntar: tá, Lamarco, mas não teve mais luta? Está tudo mil maravilha, agora está tudo bem, financeiro está bom, saúde está bom, família, nunca mais teve problema, tivemos sim. Mas aí aquela história que eu volto a te falar, a Bíblia tem a resposta para tudo. No mundo tereis aflição. E olhando para o nosso antepassado, os discípulos, aqueles que estiveram, os apóstolos que estiveram com Jesus, cada um pagou o preço na sua caminhada. Não foi barbada, não. No meio dessa caminhada, perdi a minha esposa. A gente diz perdeu. Nós perdemos, não está perto de nós. Mas na verdade não perdemos, ela foi antes de mim. Um dia eu também vou estar lá. Deus recolheu ela.
Deus preparou, foi uma ganhadora de almas. Ela ganhou almas para Jesus. A mulher que não tinha vergonha, não tinha medo, porque hoje as pessoas têm medo de falar do amor de Deus para as pessoas. Ela não tinha, não. Ela falava mesmo do amor de Deus. Ela ficou 7 dias no hospital. Deus permitiu 7 dias. Naqueles 7 dias, as pessoas vinham visitar. Ela falava do amor de Deus enquanto tinha a voz das pessoas. Foi uma ganhadora de almas, está com Jesus. Passei pela prova, passei pela luta. Não foi fácil perder uma pessoa. Volto a dizer perder, que eu nem queria dizer essa palavra. Deus recolhia a pessoa que estava 35 anos do teu lado. Casamos jovem, ela com 16 anos. 35 anos. Partiu para a glória. Mas não cabe a nós a questionar a Deus, a não ser entender que é um até breve. Passamos por esse momento difícil. Mas tem uma música do Marquinhos Gomes, o interessante é saber disso, que tudo aquilo que ela profetizou, ela não partiu sem que ver se cumprir aquilo que Deus tinha determinado, que era a sua família salva, né, o seu casamento restaurado, o seu lar, né, ali reestruturado. Mais uma vez, ela viu isso tudo. Tudo. Tanto que ela dizia, como eu te falei, né? Primeiro ano de casado foi o mais feliz, que eu fiquei sem tocar baile aquele ano. Depois de um ano de casado, no meu filho fez um ano, eu comecei a tocar de novo. Primeiro ano fui feliz, e os últimos 14, quando eu larguei dos palcos e fomos fazer a obra de Deus. Os anos mais felizes. E falando de obra, para a gente encaminhar e encerrar aqui, hoje pastor, cantor, e indo em tantas outras cidades onde antes tu ia cantar no baile, né, fazer uma apresentação, hoje tu vai para falar do teu testemunho, daquilo que Deus fez na tua vida. Como é que tem sido esse novo momento aí do Luiz Amaro? Para concluir aquilo que nós íamos falar sobre como é que foi a conversão, a saída dos palcos, ali quando eu aceitei Jesus, quando falei que meu filho foi para o seminário, o casamento restaurado, tudo. Eu cheguei na banda sem medo e sem pena também, porque eu sabia que eles iam prosseguir. Eu cheguei até eles e disse, a partir de hoje, coloque outro no meu lugar que eu estou largando. Estou largando, mas por que do largar? Por que parar? Não é que eu aceitei Jesus. Imagina as pessoas que não estavam do lado de lá, digamos. Ouvi isso. Estou largando porque estou na igreja. Foi difícil para eles. Mas graças a Deus aceitaram, tudo bem. Saiu uma amizade muito grande até hoje. E hoje, aonde eu tenho passado, eu sou conhecido como Lamarque da Banda Champ, ex-vocalista da Banda Champ. Ali nas igrejas onde eu tenho passado, eu hoje encontro pastores e chego e bato no meu ombro, eu dancei muito no teu baile. Hoje é pastor presidente da igreja. Temos ido em vários estados já. Aqui no sul, onde tivemos passado. Esses tempos, um irmão me convidou para me cantar nos 15 anos da filha dele, que ele conheceu a esposa dele num baile. Hoje ele está na igreja, é um servo de Deus, obreiro da casa do Senhor. Ele convidou para o aniversário, para cantar no aniversário da filha dele. Hoje vi essas pessoas, pastor Gaúcho, testemunhando. Eu te conhecia dos palcos. Eu te vi nos palcos, não tem algo mais gratificante, mais lindo. Hoje vi pessoas que vêm e nos conheceram nos palcos. E os pastores anunciam, está vindo aí o cantor, ex-vocalista da Banda Champ. Vai lá, tudo aí eu conheci ele, era meu amigo, era fã dessa banda e pá. Eles vêm para conhecer. Eles vêm às vezes de curioso para ver o Lamarque. Para rever, que faz anos que não vê. E Deus faz a obra. Ganhar pessoas para Jesus hoje, através do nosso testemunho, não tem fama, sucesso, dinheiro, nada que se compara com isso. A alegria hoje, que muitas vezes nessa caminhada, na obra de Deus, às vezes tudo, que naquela época a gente trabalhava para ganhar dinheiro. Uhum. Hoje Deus nos sustenta, mas muitas vezes já aconteceu de eu pagar para fazer a obra. Estou indo num lugar assim que eu não tirar para as despesas, tenho que botar em cima das despesas. Da onde que veio, como é que conseguiu, não sei. Deus proveu. O trabalho de Deus é assim. Jesus dizia para os seus discípulos, não precisa levar dinheiro, não precisa levar mala, não precisa nada, vai, eu cuidarei de você. Eu acreditei nesse ID, nesse chamado. Estamos aí, a alegria maior é ver a recompensa do nosso trabalho, é tu ver as almas rendendo a Cristo. E pessoas que a gente é fraco. Tu pensa, poxa, aquele ali. Há pouco tempo cheguei numa cidade onde um dono de bailão foi convidado para vir, que o Lamarque ia estar lá. O cara veio, estava o primeiro da fila sentado. Primeiro banco.
Eu cheguei lá, reconheci ele, dei um abraço nele. No final do culto, ministrei uma palavra. No final, fiz o convite. Foi o primeiro que levantou e veio aceitar Jesus. Tem algo mais lindo do que isso. Tudo que eu passei é só testemunho para mostrar o tamanho do amor de Deus por nós, os cuidados de Deus. Porque Deus me cuidou lá no mundo. Eu passei por situações, Anderson, assim, que eu até nem posso contar certas situações que eu passei, que só a mão de Deus que me cuidou. Deixa eu contar a história de uma certa cidade, porque por ética eu não vou falar onde foi, nem dá para falar toda a história, mas eu estava numa situação, numa madrugada depois de um evento, eu estava, como diz o velho ditado, para lá de Bagdá, eu estava no meio de um mato, bêbado, doido, no meio de um mato, aonde me apedrejaram no mato, começaram a jogar pedra, no meio de um mato, no meio de uma cidade, uma praça. Eu desci mais um pouco ali e fiquei mais um pouco lá dentro daquele lugar. Dali a pouco encostaram no meu rosto quase. Uma tal dita cano cerrado, 12, e uma lanterna no meu rosto. Olha a situação que eu estava. Eu levantei as mãos e disse, não estou armado, para aí, baixa a arma, calma. E era o guarda daquela praça, daquele parque. As situações que a gente passava. Um parque onde pessoas, ele disse que a pessoa não sai viva daqui, essas horas da madrugada. Então são situações que Deus cuidou de mim. Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Por tudo que Ele fez, porque Ele me cuidou, os cuidados que Deus teve comigo. Eu acredito que Deus tinha um plano na minha vida. Ele cuidou de mim. E pela obediência a Deus, por aceitar o convite, porque não foi eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou naquela noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, naquela noite, me tomou de tal maneira, Deus me pegou lá dentro do carro, me levou lá dentro e mudou a minha história. Eu tenho só que agradecer a Deus. As lutas que eu passei depois da conversão, são lutas normais que acontecem na vida do ser humano. Mas só tenho que agradecer a Deus por que Ele fez até agora e me colocar nas mãos dele. Estou com uns 60 no lombo agora. Mas eu tenho muita lenha para queimar. Estamos aí, estamos bem, estamos fortes. Eu viajo 500, 600, 800 quilômetros dirigindo. Não sinto cansaço. Consigo, às vezes, sair de culto e ir para uma vigília e até às 4, 5 da manhã. Outro dia também inteiro de novo. Enquanto tiver fôlego de vida, eu tenho motivos para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto tiver fôlego de vida, tenho motivos e quero fazer a obra de Deus. Minha maior alegria é fazer a obra de Deus. Minha maior alegria é quando pelo menos uma alma se levanta e diz, eu quero aceitar Jesus. Na semana passada, 7 pessoas, a irmã contou, parece que foi 7. Eu estava numa aldeia indígena, chamada Aldeia das Bananeiras, lá em interior de Miraguaí, entre Miraguaí e Tenente Portela, onde ficou gente por lá de fora, tanta gente na igreja. Uma segunda-feira de noite. E 7 pessoas vieram em lágrimas aceitar Jesus. Tem lugares que, certo dia eu estava cantando, faltou luz no sábado, na sexta-noite, após o culto, no fim do culto faltou luz. Eram 3 dias. Interior, no meio do mato. Mas, de tarde, no começo do culto, tu não sabia de onde é que saiu tantas pessoas. Tanto que enchia aquelas igrejas. Isso faltou luz na sexta. Sábado fizemos culto sem luz. Sábado, na sexta-feira, ninguém aceitou Jesus. No sábado, deu umas 4, 5 pessoas aceitando Jesus. Domingo de manhã tinha batismo. Eu pensei, poxa, agora depois do almoço, meio-dia, vai todo mundo embora. Domingo de tarde não vai ficar ninguém aqui. Rapaz, após o almoço, o povo ficou sentado. Fizemos culto da tarde, sem luz. Olha a prova, a luz veio após o culto de domingo. Mas naquele domingo de tarde eu não pude contar. No final da tarde do domingo, quantas pessoas aceitaram Jesus. Onde eu preguei a palavra de Deus, louvei o Senhor de violão, preguei a palavra sem microfone, sem som, já com a garganta estourada. 3 dias sem som. Mas uma multidão tão grande, em torno de umas 300 pessoas na igreja. Multidão tão grande aceitou Jesus, mais de 20 pessoas aceitaram Jesus. Então não tem algo mais lindo do que isso.
Porque nós sabemos. Né? Sim, e esse teu testemunho aí de transformação daquilo que Deus fez na tua vida, o quanto isso serve, né, de testemunho de fé daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e quem sabe muita gente que está nos acompanhando hoje, conhecendo um pouco dessa tua trajetória, veio aí por curiosidade, saber onde é que anda o Luiz Lamarque, né? Então essa oportunidade. Então hoje tu está cantando, pregando, testemunhando, né? E como é que o pessoal pode te acompanhar aí em rede social, te convidar para, quero que venha aqui na minha cidade, na minha igreja, como faz? Hoje, como nós falamos, é barbada, né? Hoje não precisa mandar uma carta para o Lamarque. Hoje tu falou aqui, já estava do outro lado do mundo, né? Não é fácil. Hoje a gente tem telefone, nosso telefone já de muitos anos, desde o primeiro CD está na capa lá, que é o 51981-927639. Esse telefone, também o WhatsApp. E também, se você digitar hoje no Google, contatos com o Luiz Lamarque, você vai encontrar. Tem meu site lá, que é www.luislamarque.com.br. Tem meu Facebook, Luiz Lamarque, tem o Instagram, Luiz Lamarque. E são vários caminhos que o pessoal pode nos procurar e agendar com antecedência, porque a agenda vai andando, né? Sim. A cada dia. E quantos trabalhos tu já tens gravado aí? Quais são? Temos 7 CDs completos, né, gravados, né? 7 gravados, lançados. E mais, começamos já a fazer um trabalho novo, já tem aquela música que veio para vocês de dia, Deus é meu pastor, estilinho meio sertanejo, que essa vai fazer parte do 8º, né? Que se Deus quiser, esse ano ainda eu quero ver se a gente conclui esse trabalho aí. Mais uns 10 louvores para esse ano. Tia, que coisa boa te receber aqui no primeiro programa Buenas Que Tal, primeiro episódio, de poder ouvir esse teu testemunho de fé, e tenho certeza que vai ser compartilhado e muito, né? Porque é muito bom poder falar daquilo que Deus fez. E hoje a gente está aqui podendo ouvir o que Deus fez na vida do Luiz Lamarque, né? Na sua família, quanto Deus transformou, restaurou, e tudo que fez na vida do Luiz Lamarque é possível fazer na tua vida, independente da situação que tu te encontra. Lembrando que ele também tem o seu programa aí, Felicidade Total, na Felicidade. Total. Pode acompanhar aí a rádio web, né? Falando nisso, esses dias, um camarada que conhecia a Banda Champions na época, né? Ele estava ouvindo uma rádio chamada Rádio Musa FM. Se não me engano, lá Santo Augusto. Santo Augusto, isso. E após o programa do pastor Paulo Terra, né? Que é em conexão com a Musa, eu entrei e o pessoal deixou linkado lá na Musa. E esse rapaz lá de Seberi me ouviu, mas Luiz Lamarque. Rapaz, o cara me ligou para a Felicidade, mandou para cá, o Watson ligou, pedindo meu número, não sei se foi para ti, para quem foi. O pessoal passou o meu número, ele entrou em contato comigo, e eu estava indo para a região, ele marcou para mim passar na casa dele lá em Seberi. Quando eu cheguei na casa desse rapaz, eu estava com um arsenal de equipamento montado. A TV, a FWTV, de Frederico Westphalen, montada para fazer uma live comigo, uma entrevista comigo, lá em Severi, através da Felicidade. Então esse programa também é uma porta aí, Deus abriu, e tem atingido várias pessoas. Tem várias rádios já conectadas, até uma rádio lá do Barão do Triunfo, tem uma rádio Jabuticaba, essa Musa também transmite, o Paulo Vargas às vezes conecta nas rádios dele lá. Então, hoje, ouvir Luiz Lamarque é fácil, levar na igreja é mais fácil ainda, porque a gente está aí para fazer a obra de Deus. Que coisa boa. Esse é o Buenas Que Tal de hoje, e a gente vai trazer aqui muitos convidados especiais para compartilhar seu testemunho, sua história, sua trajetória. Obrigado pela companhia, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho para receber as notificações de muito conteúdo que a gente tem especialmente para ti.